E você, quando vê algo errado sendo feito, fala na hora ou deixa para depois? Você prefere deixar para depois para tratar daquele equívoco de uma maneira mais calma, tranquila? Ou você tem as condições, tá, e as habilidades que são necessárias para você abordar aquele assunto naquela hora e fazer a correção que precisa ser feita de maneira polida, respeitosa e educada? Que para mim é a melhor opção. O meu nome é Wendel, eu sou juiz e professor de Direito e você está no canal Oratória e Postura Profissional, onde você tem orientações para você ter uma comunicação mais segura, de mais confiança, para os seus melhores resultados na sua vida pessoal e profissional. Vamos lá. Eu já disse no vídeo anterior, que eu gravei e deixei para vocês, naquele outro vídeo eu tratava de um outro assunto, mas no meio surgiu essa questão aqui. Qual? Alguém na sua linha hierárquica do seu trabalho, em que você é superior, ou alguém em algum lugar que você tenha que promover algum tipo de correção. Não importa. Aconteceu alguma coisa que você entende que não está bacana, que precisa ser corrigida e você tem que se manifestar. Ou seja, você também não pode se omitir. Tá? Então assim, eu não coloquei a terceira opção. Tá? As duas opções que eu coloquei foram: você viu alguma coisa errada, precisa ser corrigida. Eu coloquei qual é a forma. Tá? São duas formas aí sob o meu ponto de vista. Ou você corrige na hora ou você deixa para depois. As duas formas têm, vamos dizer assim, benefícios e prejuízos eventuais. Eventuais, tá? Não existe essa terceira via que eu estou dizendo aqui, que é a via da omissão. Ou seja, você não fazer nada. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Para quem é profissional, isso não existe. Tá? Não existe isso. Você vai ter que tratar do assunto. Ah, mas eu não gosto de tratar do assunto. Eu não gosto de dizer para as pessoas. Eu não gosto de desagradar as pessoas. Eu não gosto de dizer para elas que elas estão erradas. Então você, olha, eu vou dizer, quem vai suportar os prejuízos disso é você. Pode ter certeza disso, tá? Quem vai acabar assumindo todos os prejuízos em virtude dessa sua missão é você. Por quê? Porque o problema vai respingar em você. Se você é superior da pessoa que cometeu um erro, saiba, nessa cadeia de prestação de serviços, quem vai acabar respondendo isso é você. Ou seja, é bom que de uma forma ou de outra você tome logo uma ação, tá? Promovendo advertências, sempre de maneira respeitosa, polida, educada, tá? Mas sempre advertindo de que aquilo não pode se repetir. E se a advertência não funcionar, não der efeitos, o erro continuar se reiterando, aí você vai ter que tomar as ações e as sanções que estão previstas dentro do ordenamento aí, do regramento, do regimento da instituição em que você trabalha. O fato é, você não pode não fazer nada. É disso que se trata, tá bom? Muito bem. Voltando. Quais são as duas opções, portanto, quando alguém comete um equívoco e você precisa e necessariamente terá que se manifestar? Você resolve o problema na hora ou você deixa para depois? Vamos analisar os benefícios das duas e também a gente pode analisar os prejuízos de ambas. Vamos lá. Eu vou começar pela segunda, falar depois, tá? Vou começar pelos benefícios e os prejuízos e você falar depois. Por quê? Porque eu adoto a primeira opção. Qual? Eu falo na hora. Não tem conversa, eu falo na hora. Tá? Mas, repito, para você falar na hora, você tem que estar treinado. O que é estar treinado? Você tem que ter a sua cabeça no lugar. Tá? Você não pode sair por aí sendo mal educado com as pessoas. Você não pode sair por aí sendo desrespeitoso com as pessoas. Você tem que ter controle no que você está fazendo. Tá? Se você tiver esse controle, no âmbito corporativo, o melhor cenário é corrigir na hora. Mesmo porque às vezes você não vai ter tempo. Tá? Mesmo porque a coisa escapa, aparecem outras coisas. Sua cabeça viajou em outras coisas. Você perdeu a oportunidade de dar uma correção em algo que precisaria ser corrigido. Bom, vamos lá. Segunda opção. Você viu que alguma coisa não está bacana. Tá? Tinha a oportunidade. Às vezes você não vai ter a oportunidade, aí tudo bem. Se você não tiver a oportunidade, estou viajando. Normal. Quando você voltar, você faz, tá? Mas faça logo. Pois bem, é a segunda maneira de se portar. Qual? Você deixa para depois. Por que as pessoas deixam para depois? E sob meu ponto de vista é um equívoco. No mais das vezes é um equívoco, né? É lógico que existem as pessoas que são, vamos dizer assim, muito sistemáticas com relação a isso e elas conseguem guardar uma mesma, vamos dizer assim, uma mesma sensibilidade com relação ao caso, ou seja, ela vai conseguir fazer com que aquele equívoco que foi importante perdure no tempo, no seu ser, no seu âmago, para poder, depois de um tempo, externar isso para a pessoa que errou com esta sensibilidade. Olha, é o seguinte, esse erro que foi cometido é muito grave. Tá? Porque existe o seguinte, né? O erro, a passagem do tempo para o erro é um fator que eu não concordo com isso, tá? Não tem a minha concordância essa ideia, mas é algo que a gente vê acontecendo. A passagem do tempo com relação a condutas equivocadas é um fator de, se não esquecimento, pelo menos de apaziguamento da situação, né? Pelo menos de minimização da gravidade daquilo que foi cometido.
E essa minimização das consequências do erro, que não tem, de fato, nenhuma minimização, o erro está lá, as consequências foram dadas, elas aconteceram, tá? Quando o erro foi cometido, as consequências se deflagraram imediatamente, aconteceram imediatamente, e elas não se apagam no tempo, essas consequências. Mas fica um certo sentimento para o ser humano, né, de que, com a passagem do tempo, as consequências do erro podem ir se esvaindo no tempo, né? Como na música Dust in the Wind, do Kansas. Bem, não é bem assim. Desculpa se eu vou contrariar a sua maneira de pensar, mas eu não penso assim. E eu acredito que a maioria das pessoas também não pense assim. Afinal de contas, o tempo não tem o condão de apagar os erros. Não tem. Muito ao contrário, né? Alguns equívocos, eles perduram flagrantemente na nossa vida, e pior, na vida das outras pessoas, durante muito tempo. Às vezes pela vida inteira. Eu não vou nem entrar em questões aqui do meu trabalho agora, mais uma vez, na aula passada, no vídeo passado eu disse que eu não entraria em questões com relação à minha área de atuação como juiz, porque eu, ao lado da minha área de infância e juventude que eu disse que eu cuido de uma outra área que são os crimes de morte. Tá? Sou juiz daquilo que se denomina juiz do tribunal do júri, que cuidam dos crimes de morte, tá? Homicídio, etc. Bem, eu não preciso dizer que os ilícitos cometidos nessa área são absolutamente irremediáveis. Irremediáveis. Né? E merecem a punição, ilícito, este crime e todos os outros merecem a punição devida e prevista em lei, não importa quanto tempo tenha passado. É a minha maneira de entender. Bem, eu não vou entrar aqui em questões dessa seara, porque ela é muito complexa. Eu posso falar numa outra ocasião sobre uma certa experiência que às vezes a gente vivencia com relação a isso, tá? Bom, voltando. Essa segunda maneira de agir, que é aguardar um tempo, ela tem, sim, um benefício para quem tem a falta de uma habilidade que é necessária naquele que precisa corrigir o erro, tá? Naquele que é o gestor. Qual é o benefício? O benefício de você conseguir montar uma estratégia bem montada para você comunicar que houve um erro, comunicar que você sabe que houve um erro, porque na verdade a pessoa sabe que errou, comunicar que você sabe que houve um erro e comunicar que a partir dessa sua ciência do erro, você vai ter que aplicar as medidas previstas na lei e no regimento da instituição em que você trabalha, como superior e hierárquico que você é. Senão você estará se omitindo e anuindo com relação àquilo. E quem vai sofrer os prejuízos, repito, é você. Muito bem. O benefício, portanto, de você deixar para depois é você ter um tempo para você refletir e montar uma estratégia de como que você vai fazer a abordagem da questão e definir o problema e resolver a questão. Tudo bem. Você tem esse benefício? Tem. Você ganha esse benefício? Ganha. E qual é o prejuízo? São esses que eu já resvalei. Quais? A depender da situação, a coisa vai, vamos dizer assim, assentando. Perceberam isso? Já perceberam que isso acontece? A coisa vai meio que, sabe, as coisas vão se sedimentando, vai se resolvendo daqui, dali, vai se aparando uma aresta aqui, outra ali. As pessoas vão meio que por outras vias se desculpando daquilo que aconteceu, do que fizeram de equivocado. Resultado, a situação não está tão inflamada 3 ou 4 dias depois, 2, 3 ou 4, uma semana, um mês depois. A situação não está tão inflamada quanto estava no momento da ocorrência. De tal maneira que o prejuízo para mim aí pode ser que as pessoas pensem que a gravidade dos prejuízos causados não foi tão, grave assim. Ou seja, que as consequências do que foi praticado não são tão graves assim, porque o tempo passou. E a situação veio se estabilizando e se consolidando. Isso para mim é um prejuízo gravíssimo. Seríssimo. Muito sério. Eu prefiro não arcar com esse prejuízo.
E preferindo não arcar com esse prejuízo, eu tomo a primeira linha de ação. Qual? Eu atuo imediatamente. Imediatamente eu atuo. Tá? Eu executo na hora a ação que precisa ser executada. Não importa o que seja. Tá? Eu promovo a abordagem na ocasião do erro. Eu já digo de plano, isso não pode ser feito assim. Isso está equivocado. Né? Ou não é assim que eu quero, ou não é assim que o regimento prevê, ou não é assim que a lei prevê. De alguma maneira, eu vou dizer, este ato está em desconformidade com as normas que disciplinam a realização desta ação. Não pode. Não está errado. E a partir desse momento que eu declaro esse equívoco, que eu declaro a minha ciência com relação a esse equívoco, eu, evidentemente, passo a tomar as ações que são necessárias em virtude desse equívoco, desse erro que foi cometido. Bom, e aí é que está o potencial prejuízo. Porque o benefício você tem. Qual? Você aborda na hora. Você pegou a situação flagrante. Você pegou a gravidade dada na cara de todo mundo. Tá todo mundo falando. Foi um erro que causou prejuízo bastante sério. O prejuízo está dado aqui, ó. Acabou de acontecer. Olha o que aconteceu. Então você tem esse benefício. Qual pode ser o seu prejuízo? Só que é um prejuízo que você pode controlar. Ou você pode eliminar. Você pode eliminar esse prejuízo. Se você tiver as condições que são necessárias para você eliminar esse prejuízo. Eu, depois de 25 anos, posso dizer hoje tranquilamente, eu tenho. Professor, o senhor não se acha muito? Não, eu não me acho muito, não. Não, porque eu treinei muito para isso. Eu não tinha isso. Isso é um treinamento. Você treina isso ao longo da vida. Tá? Você treina contenção, você treina palavra, você treina habilidade, você treina abordagem. Tá? Você treina respeito, educação. Você treina profissão. Você treina seriedade. Você se porta de uma tal maneira que as pessoas que eventualmente que tiverem que ser abordadas vão olhar para você e vão falar assim: olha, conhecendo esse cara como eu conheço, ele tá me falando que isso tá errado, é porque tá errado mesmo. E aí, olha, eu tô aqui para corrigir. Tranquilo. Se for algo excusável, o que é o excusável? É o desculpável. Né? Se for algo excusável, desculpável e corrigível e remediável, sem problema, as pessoas erram. Eu também erro. Repito o que eu já falei lá no outro vídeo. E se alguém vier falar comigo? Ok. Pois não. Onde foi o erro? Olha, vou avaliar. Realmente, cometi um equívoco aqui. Isso não vai se repetir. Pode ter certeza que isso não vai se repetir. É lógico que a gente tem que ter uma atuação de modo a diminuir a frequência de erros nas nossas ações. É óbvio isso. Aí é a técnica. Mas se ele acontecer, aconteceu. Bom, voltando. Se você constrói a habilidade de fazer uma abordagem profissional com relação a algum equívoco que você precisa corrigir, você não corre o risco de promover uma manifestação e uma correção que seja desmedida, desproporcional, mal educada, desrespeitosa. Você não corre esse risco. Mas para isso você tem que ter controle, habilidade, autocontrole, habilidade, treino. Você tem que ter uma serenidade, uma temperança. Temperança. Vai, esse vídeo vai com esse nome. Temperança na correção dos erros. É com esse nome que vai esse vídeo. Se você tiver tudo isso, eu te garanto, essa é a melhor forma de você corrigir esse erro. Essa é a melhor forma de você corrigir esse erro. Não importa onde. Não importa em que âmbito seja. Você já resolve. Se tem uma coisa que não é bom pra ninguém, é você ficar com uma lista de providências que você precisa tomar. E você vai ter, repito, você vai ter que tomar a providência. Não adianta você deixar pra depois. Só o que vai acontecer é que você vai ficar com aquilo na cabeça. Tentando montar uma forma que às vezes é artificial de abordagem. Diga simplesmente: houve um erro. E esse erro, se for um erro excusável, repito, desculpável, esse erro não será mais admitido. E aí pergunta para a pessoa: você compreendeu? Você compreendeu? Né? Não precisa ficar se desculpando, pessoal. Tem essa outra também para fechar o vídeo aqui com 20 minutos.
Os meus vídeos estão ficando mais ou menos com 20, 21 minutos. Obrigado por vocês assistirem até aqui, pelo prestígio e pela atenção. Dá um like no vídeo, por favor. Comenta no vídeo aí se já aconteceu isso com você. Se você tem essa dificuldade de promover essas abordagens. Não é fácil, eu sei que não é fácil, tá? Mas a gente consegue treinar isso. Voltando. Você não tem que ficar se desculpando. Olha, desculpa. Você, com todo, sabe aquela... Não tem necessidade disso. Você está fazendo o seu trabalho. Você está executando aquilo que está sob sua incumbência. É seu dever fazer aquilo. Você não tem que ficar se desculpando. Você não errou nada. Não foi você que cometeu o erro. O dia que você cometeu o seu erro, você pede desculpa por ele. Não pelos erros dos outros. Os erros dos outros, cada um arca com as suas consequências. Sobre os seus próprios erros. E com os benefícios dos seus acertos. É normal, pessoal. Isso aqui é uma coisa natural. É que o nosso país, né, eu acho que as nossas origens, eu não sei o que acontece, a nossa forma de lidar, né, entre pessoas é uma coisa que você precisa ter todo o jeito do mundo para você falar qualquer coisa que seja profissionalmente necessária. Trava tudo. Trava tudo. Não anda nada. Ninguém se corrige de nada. Se for assim. Se você tiver que pedir 1000 desculpas para você fazer uma abordagem profissional, polida, educada e respeitosa, dizer que houve um erro, que você sabe do erro e que o erro precisa ser corrigido, e se o caso sancionado, nós vamos fazer o quê? Para onde que nós vamos? Para onde vai a produtividade do nosso país? Como que nós vamos gerar riqueza? Como que nós vamos acertar? Se a gente não consegue reconhecer o erro, dizer que nós temos ciência do erro, que ele precisa ser corrigido e sancionado. Pergunto, para onde que nós vamos? Essa é a minha pergunta que eu faço para você. Vai encerrar o vídeo. Portanto, encerrando o vídeo agora. A minha forma é a primeira, preferida. Você aborda no momento, pega a situação, gerando os seus efeitos no momento. É o melhor momento para corrigir o erro, só que você tem que ter habilidade. Faça de maneira adequada, para resumir aqui. Com relação ao vídeo anterior, eu vou deixar na tela para você. Aqui, nesse globo que está aceso, vai subir o ícone do meu canal. Por gentileza, clica nesse ícone e inscreva-se no meu canal. É uma gentileza que eu te peço, uma cordialidade que eu te peço. Inscreva-se no meu canal. Estou deixando um outro vídeo na sua tela para você assistir, nessa mesma linha de produção, de produtividade, de confiabilidade, de serenidade, de segurança. Um abraço forte para você, fique bem e até o próximo vídeo. E deixe o seu comentário aqui para mim, se você já teve alguma dificuldade em promover esse tipo de abordagem aí na sua vida pessoal ou profissional. Muito obrigado, um abraço forte.